9h50. Voltamos com o CBN Campinas desta terça-feira, fazendo toda essa repercussão sobre o afastamento do presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, bombardeado aí por uma investigação sobre corrupção passiva, né? Suposto pedido de propina. Essa investigação veio à tona após operação do Ministério Público há pouco mais de um mês. E na semana passada a coisa ficou ainda pior com a divulgação dos áudios que você acompanhou aqui na CBN Campinas. Vamos lá, ontem teve essa sessão, toda a expectativa da presença ou não do presidente Zé Carlos. Ele sim comandou a sessão e em determinado momento até tinha frustrado, né, quem estava lá no Legislativo, os vereadores, porque ele fez um primeiro discurso que não indicou nada. Mas de repente, após uma pausa, veio sim esse anúncio para um afastamento, mesmo que temporário, dessa função de presidente da Câmara e também da função de vereador. São 30 dias. Vamos acompanhar um pouquinho, fazer essa ordem cronológica com a Celina Silveira, que acompanhou ontem à noite, né? Um pouquinho dessa sessão aí bem turbulenta na Câmara de Campinas. O vereador Zé Carlos, do PSB, anunciou que vai se afastar da presidência da Câmara de Campinas por um período de 30 dias. Mas sentei com a minha bancada do PSB nesse momento. Vou me afastar da presidência para que tudo transcorra com a normalidade, com a maior lisura e que vocês verifiquem todos os contratos existentes na Câmara Municipal. Não vai ter ninguém interferindo, mas no momento certo, vocês verão que nada disso é verdadeiro. Zé Carlos presidiu a sessão da Câmara nesta segunda-feira, a primeira desde que áudios que embasam a denúncia de corrupção passiva contra ele vieram a público. Aos parlamentares, Zé Carlos afirmou que os áudios que foram divulgados estão fora de contexto e que vai provar que não pediu propina para renovar o contrato da prestação de serviço da TV Câmara. Só me manifestarei quando for ouvido formalmente no Ministério Público, podendo apenas esclarecer que os áudios foram divulgados de forma parcial, o que desvirtua o contexto dessas conversas. Continuo tranquilo e quando eu me manifestar, terão a certeza que o meu interesse era a redução de custos e a defesa dos interesses da Câmara Municipal. Como o afastamento de Zé Carlos deve durar 30 dias, não há necessidade de um suplente assumir a cadeira. Agora, a expectativa é de que os vereadores formem uma comissão de estudos para analisar todos os processos licitatórios da Casa. A aprovação do requerimento depende da assinatura de 11 parlamentares. De Campinas, Celina Silveira. Vamos lá. São esses pontos colocados ontem à noite. Você acompanhou aí também esse discurso do vereador Zé Carlos, né, no momento em que anunciava esse afastamento que vai ser protocolado aí oficialmente hoje. A Valéria Rank traz detalhes, mais detalhes nessa repercussão política dentro do Legislativo Campineiro. Valéria, muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradella. Essa primeira sessão ontem, após essa divulgação dos áudios que embasam a denúncia de corrupção passiva na Câmara, foi marcada pelo discurso de vereadores pedindo o afastamento do presidente da Câmara, Zé Carlos, do PSB. Em contrapartida, Zé Carlos se defendeu e anunciou que iria se afastar, isso após a reunião já ter começado. Com a presença de Zé Carlos ainda como presidente da Câmara na sessão, os vereadores falaram sobre essas articulações para a abertura de uma CPI. Tanto vereadores da direita quanto da esquerda defendem a CPI, mas não há ainda um consenso, principalmente em relação às alas do PT e do PCdoB, que estão se reunindo para uma decisão conjunta sobre como vão atuar nesse caso. Uma medida que foi criticada durante a sessão pelo vereador Nelson Osseri, do PSD, que durante a sessão afirmou que os vereadores do PT não querem a CPI, pois são aliados do PSB, que é o partido de Zé Carlos. Que a própria bancada do PSOL, que por mais divergências que temos, assinar a CPI, porque o único objetivo é fiscalizar. A CPI vai continuar passando, ela está aí. Quem quiser assinar, eu peço por gentileza que assine. Não vejo problema nenhum em assinar uma CPI.
O que é? Medo? Para! Todo mundo sabe que PT e PSB caminham junto. Para! É legítima a CPI que nós apresentamos aqui. Ela é totalmente parcial. Já o Cecílio Santos, do PT, se defendeu. Antes ele lamentou inicialmente que a Câmara tenha que interromper a discussão de medidas para resolver os problemas da cidade para ficar tratando de problemas internos. Em seguida, ele alegou que a ala do PT não assinou esse pedido de CPI por não concordar como a forma foi proposta. Defendeu a necessidade de mais diálogo e a apresentação desses contratos das empresas terceirizadas à sociedade, criticando, inclusive, haver um processo de terceirização na casa. Por fim, ele pediu o afastamento de Zé Carlos e falou sobre a possibilidade de apresentação de um requerimento de CPI. E faço novamente o apelo para que Vossa Excelência se afaste da presidência e possa se defender com tranquilidade, como manda o devido processo legal. Acho que a cidade espera desta casa altivez na fiscalização, altivez, inclusive, nos processos internos. Nós vamos continuar conversando, dialogando, no sentido de que possamos chegar ao consenso e também apresentar o pedido de CPI, que não temos esse consenso ainda, de assinar a CPI proposta. O que tem consenso a bancada do PT, do PCdoB, é apresentar um requerimento de CPI. Após um intervalo, Zé Carlos se reuniu com a bancada do PSB e voltou à tribuna para aí anunciar o afastamento e se defendeu dos áudios divulgados, afirmando estarem fora de contexto, já que, segundo ele, não houve pedido de propina. O líder do PT fez esse requerimento de afastamento, eu vou me afastar. E espero que vocês realmente façam a devassa em todos os contratos da Câmara Municipal. Vocês verão que nada disso é verdadeiro. O que a gente queria realmente era diminuir os valores pagos pela Câmara, como nós fizemos com outros contratos. Com o afastamento de Zé Carlos, a vereadora do PSC, a Débora Palermo, vai assumir como a primeira mulher na presidência da Câmara de Campinas em 224 anos, Flávio. Ok, tá aí essas informações, um pouquinho do que aconteceu, né? Um balanço dessa sessão ordinária na Câmara de Campinas, que culminou com o afastamento do presidente Zé Carlos, bombardeado aí por várias acusações. Como a gente disse, durante a sessão não tinha consenso para uma CPI, mas ao longo, então, de uma madrugada e manhã, chegou-se a um consenso e os vereadores do PT assinaram a CPI proposta pelo vereador Paulo Gaspar do Novo. Então, neste momento, uma CPI para investigar esses contratos da Câmara de Campinas tem 10 assinaturas. Até agora, assinaram, obviamente, Paulo Gaspar do Novo, já que ele é o que propõe essa CPI, Cecílio Santos, do PT, Guida Calisto, também do PT, Paola Miguel, também do PT. Assinam também Gustavo Peta, do PCdoB. Essa ala estava junta, né, e tentando aí propor uma nova CPI. Marcelo Silva, do PSD, Nelson Osseri, do PSD, Paulo Búfalo, do PSOL, Major Jaime, do PP e Mariana Conte, do PSOL. Ou seja, direita e esquerda se juntaram. E até agora eles conseguiram 10 assinaturas, precisando de apenas mais uma para emplacar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Campinas.